Olá, alunos e alunas de EAD2 do segundo período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos começar a trabalhar o último ponto da nossa matéria no segundo período, que é a perspectiva de Michel Foucault, né, o nosso último autor a ser trabalhado aqui no semestre. Na verdade, nós vamos trabalhar apenas a última fase do pensamento de Foucault, que é denominada de fase ética, representada por obras como a Hermenêutica do Sujeito, O Governo de Si e dos Outros e A Coragem da Verdade. Então nós vamos trabalhar, na verdade, essas três obras, na chamada fase ética de Michel Foucault. E para entendermos, então, essa fase ética, é preciso que, mesmo rapidamente, a gente passe pelas fases anteriores. Na verdade, Foucault é conhecido como o filósofo do ceticismo, aquele que não acredita na ideia da verdade, porque para ele a questão da verdade é só um problema de discurso, é só um problema de relação de poder. Então essa é a grande tese Foucaultiana durante esses dois primeiros momentos do pensamento do autor francês, a ideia segundo a qual as relações de poder se dão pelo saber. E, portanto, o poder não está apenas nas relações grandes, nas relações macro, Estado-cidadão, mas elas se encontram também nessas relações micro, que Foucault vai denominar de microfísica do poder. Então, existe relação de poder onde há pelo menos duas pessoas, dois indivíduos. E aí, tudo se torna uma questão de poder e uma questão de dominação, de subjugação de corpos. Muito foi criticado, Foucault foi muito criticado por não se preocupar com a questão do Estado. E é por isso que já na segunda metade da década de 70, Foucault vai mostrar como que se ocorre essas relações de poder nas relações envolvendo o Estado. Daí a construção de obras, a produção de obras muito interessantes, como o Segurança, Território e População, o Nascimento da Biopolítica, em que Foucault vai mostrar como se dá a origem desse poder estatal, que nada mais é do que um poder sobre corpos. Daí porque ele vai lançar a ideia de biopolítica, o governo, essa relação de poder entre pessoas, se dá uma relação sobre corpos. Daí bio, que é vida, e política, então a política da vida. Por isso que Foucault vai chamar de essas relações de governamentalidade, ou a governamentalidade como essas relações, esses discursos que pretendem subjugar, que pretendem manipular as pessoas, deixando viver e fazendo morrer, que é a perspectiva Foucaultiana, o governo sobre corpos. E aí Foucault chega, na verdade, num beco sem saída, porque se tudo é uma questão de governo sobre corpos, se tudo é uma questão de dominação, não haveria, portanto, um espaço de liberdade, um espaço de autonomia do sujeito. Então, no final da década de 70, nos primeiros anos da década de 80, que Foucault vai dar essa guinada, dar esse giro, buscando reflexões a partir da ética, é por isso denominado de fase ética no pensamento do autor. E ele vai encontrar na Grécia Antiga uma possível resposta para essas relações de subjugação, de domínio, essas relações biopolíticas. Então, a partir de autores como Sócrates e até mesmo autores anteriores a Sócrates, os pré-socráticos, Foucault vai mostrar que uma forma de resistir ao poder é tentar voltar-se para si mesmo, a partir de dois lemas muito falados por Sócrates e autores até anteriores a Sócrates, que era o cuidado de si e o conhecimento de si. Então, a partir desse processo de conhecimento de si, de cuidado de si,
que o sujeito pode se encontrar, pode se conhecer e a partir daí, né, pode lançar estratégias de liberdade, né? É por isso que ao longo dessa prática, né, e o cuidado de si e o governo de si e o conhecimento de si, né, são, na verdade, práticas, né? Por isso que Foucault vai chamar de uma estética da existência, porque essas pessoas, à medida que vão praticando, né, vão se autoconhecendo, vão se cuidando de si mesmos, elas vão encontrando estratégias para fugir desse domínio, para se libertarem, né? E uma dessas estratégias, que sempre vai envolver coragem, é aquilo que Foucault vai chamar, usando a expressão grega, de parresia, ou a coragem de dizer a verdade, que os romanos vão denominar de libertas, né? Então, na verdade, o grande paradoxo aí desse pensamento ético de Foucault é que a forma de resistir à dominação vai se dar por meio de um retorno a si mesmo, de um conhecimento de si mesmo, né? Promovendo um diálogo consigo mesmo, se autoconhecendo e, portanto, construindo estratégias, né, que sempre passam pela questão estética, pela forma de vida, né, pela arte da existência, de se libertar da subjugação e dessas relações de opressão, né? Então, Foucault vai desenvolver essa ideia, né, do cuidado de si, da coragem de dizer a verdade, né? E para isso, a necessidade desse sujeito de se autoanalisar, se autoexaminar, né? Isso vai exigir uma série de condutas, que Foucault vai chamar inclusive de contracondutas, porque são condutas complexas e de difícil realização, né? Exatamente para que esse sujeito possa mostrar aos demais que é possível, né, se libertar dessas estratégias de opressão e de domínio, né, por esse governo dos vivos, né, por meio dessas técnicas biopolíticas de dominação. Então é isso, pessoal, e aí nos encontramos na nossa próxima aula para a gente fechar aí a questão, né, do governo de si e dos outros e da coragem da verdade. Até lá.